Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão acessar aí. Nós falaremos aqui de um assunto que é recorrente do Enem, muito recorrente, que é a análise combinatória. Vocês anotem alguma coisa que for necessário, porque a aula é rápida, né? E aí vocês anotem o que for importante para anotação. Então nós vamos falar de análise combinatória. Análise combinatória é um assunto, com certeza, muito recorrente pelo Enem. Todos os anos cai. Então se liga. Porque é o seguinte, nós temos alguns tópicos da análise combinatória, como por exemplo, o primeiro princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, na verdade, ele não tem muita dificuldade em você entender, de ler a questão e interpretar quando é que você vai aplicar essa fórmula do princípio multiplicativo. E a fórmula dele é nada mais, nada menos que possibilidade 1 vezes possibilidade 2 vezes possibilidade 3 e assim sucessivamente. Então, a proporção que for tendo possibilidades, uma atrás da outra, é um princípio multiplicativo. Ou seja, como o próprio nome diz, é multiplicar os fatores que surgirem. Por exemplo, se você tem, digamos, no seu rascunho você vai fazer 5 portas de entrada de um supermercado. 5 portas de entrada, e ele fala no problema que você pode entrar por qualquer das portas, mas não pode sair pela mesma que você entrou. Então, digamos que você escolhe essa porta de entrada. Aí, no caso, você teria o quê? 5 possibilidades de escolha para entrar, certo? 5 possibilidades de escolha. Se não pode sair pela mesma, você só terá 4 possibilidades de sair. Ou seja, o princípio multiplicativo vai ser 5 de entrada e 4 de saída. 20 possibilidades de você entrar e sair do supermercado sem ser pela mesma porta que entrou. Correto? Então, o princípio multiplicativo ele não dá para misturar com nenhuma das outras opções, como no caso arranjo simples, combinação simples, permutação, enfim. São 6 possibilidades, 6 regras, mas a principal e primeira delas é do princípio multiplicativo, que quer dizer o quê? Multiplicar possibilidades. Por exemplo, vamos supor que eu diga assim, em lanchonete há 3 tipos de comidas frias, 2 tipos de sorvete e 3 tipos de picolé, por exemplo. Então eu tenho 3 possibilidades, vezes 2 da outra possibilidade, vezes 3 da outra. Comidas frias, sorvete, picolé. Ora, se eu tenho 3 chances aqui, 2 aqui e 3 aqui, eu tenho 18 chances de degustar sem repetição. Então o princípio multiplicativo é muito prático, é muito fácil, sem nenhuma dificuldade. Depois vamos passar uns problemas aí no slide. Eu estou aqui com o amigo Fernando, que está fazendo arrumando esse processo aqui para que eu possa dar essa aula a vocês. Rápida, mas importante. Então, o primeiro princípio multiplicativo, vocês perceberam que é chances e chances e chances. É possibilidade 1 vezes possibilidade 2 vezes possibilidade 3. Correto? Vocês entenderam ali o negócio do supermercado. Tinha 5 portas de entrada, que você tinha 5 chances de escolher e 4 de sair, porque não podia sair pela mesma porta. Consequentemente, 5 que entra com 4 que sai, você teria 20 possibilidades de entrar e sair desse supermercado sem ser pela mesma porta que entrou. Correto? O segundo caso da análise combinatória é o seguinte, é exatamente falando do fatorial. A outra possibilidade, não há como misturar fatorial com princípio multiplicativo, de maneira, embora seja produto também. Mas isso aqui no português, que é exclamação, na matemática é fatorial. Esse símbolo aqui de exclamação é fatorial. E o que é que significa o fatorial? São fatores que você vai fazer o produto decrescente. Se você tem 5
Por exemplo, a fórmula dele é assim, ó, n fatorial. O que é n? A quantidade de fatores que vai aparecer para você. Por exemplo, 5 fatorial é nada mais, nada menos que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, são decrescentes os produtos no fatorial. Eu faria 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 chances nesse 5 fatorial. Tranquilo? Se por acaso você pega um 7 fatorial, da mesma forma você vai fazer decrescente os fatores. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Por que a gente não coloca o 1? Porque o 1 é um fator neutro na multiplicação, então não vai alterar o resultado, né? Então nós teríamos 630, 120, 360, 720 vezes 7. Nós teríamos aqui 5.040 nesse fatorial. Ou seja, é multiplicativo, mas é decrescente. Eu pego do maior e vou descendo sem saltar nenhum fator e descendo até o 2, porque como eu falei, o 1 é neutro na multiplicação, não há necessidade de colocar. Correto? Esse fatorial, ele vai aparecer para vocês também de uma forma com álgebra, com letras. Consequentemente, o processo será o mesmo, descendo constantemente até a última letra possível. Por exemplo, se você tem n, vamos pegar aqui um exemplo prático, mais 2 fatorial sobre o n fatorial, dizendo que isso é igual a 6, você está vendo que nesse processo do fatorial você tem álgebra, letras no processo. Consequentemente, você vai ter que descer do numerador, que é o geral, até quem está embaixo no denominador. Como? De que forma você vai fazer isso para resolver? Ora, se n mais 2 é o maior, é porque vai ser multiplicado porque está antes dele, que é n mais 1. E, consequentemente, de n mais 1 você vai ter o n multiplicativo sobre quem? O n mesmo. Isso vai ser igual a 6. Então, você desce daqui até a possibilidade embaixo, que é n. N mais 2, n mais 1, descendo, que o fatorial é decrescente, vezes n que está embaixo. Aqui eu paro, logicamente vou cortar na divisão, e vai ficar uma distributiva aqui, ó, n vezes n, n ao quadrado, mais n vezes 1, n, 2 vezes n, 2n, e 2 vezes 1, 2, que é igual a 6. Consequentemente, organizando a equação, nós temos 3n aqui, mais 2 e menos 6 igual a 0. Equação de segundo grau, sabe, igualada a 0. Nós temos então n ao quadrado mais 3n menos 4. Na soma e subtração, conserva o sinal do maior, vocês sabem disso. Aí nós vamos agora para a solução de Bhaskara, que é o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Consequentemente, nós vamos ter menos 3, que é o b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1 aqui, ó, vezes c, que é menos 4, sobre 2a. Processo de Bhaskara que é conhecido demais, não é? Então, menos 3, mais ou menos raiz de 9, o jogo de sinal menos com menos, 16, sobre 2. Menos 3, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2. Continuando, você vai ter menos 3, a raiz de 25, que é 5, sobre 2. Então, você tem no processo n' e n duas linhas. Menos 3 e mais 5 dá 2 por 2 dá 1, e aqui vai dar menos 4. No fatorial não convém valor negativo. Você despreza. Então, a solução é apenas 1. É assim que se trabalha com o fatorial, sempre decrescente, sempre decrescente.
nos fatores para que você não tenha dificuldade de resolver. Evidentemente que nesse caso, tem que usar Bhaskara, porque deu uma equação de segundo grau, logicamente eu faço Bhaskara para solucionar o problema. Ok? Vamos nós, pessoal, continuando aí com a análise combinatória, falando agora do terceira possibilidade de fórmula, que é o arranjo simples. O arranjo simples, a fórmula dele é n fatorial de n menos p fatorial. Olhe, n é sempre o universo, a quantidade total de alguma coisa. O p é uma pergunta que vai ocorrer dentro desse universo. Então você tem um universo que é o total, e se houver apenas uma pergunta do problema, você vai aplicar o arranjo simples. Porque quando vem duas perguntas é combinação, não é arranjo, que nós vamos ver mais à frente. Então, por exemplo, se você, num caso desse, diz que em uma escola tem 9 professores de matemática e serão escolhidos 3 para representar a escola em algum congresso, por exemplo. Você tem um total de 9 professores de matemática e 3 serão escolhidos para representar a escola em algum congresso. Você está observando que você tem um total de 9, que é o N, e você tem uma pergunta apenas nesse universo, que é os 3 representantes. Então, para essa escolha, você tem que aplicar essa fórmula. E você está vendo o símbolo de fatorial aqui e aqui. Então, isso é fatorial, é fatores decrescentes. Por exemplo, o N será quem? O universo de 9. 9 no fatorial de quê? Do mesmo 9, que é o N, menos a pergunta que foi efetuada no problema, que é a participação de 3 na representação dessa escola. Então, menos 3. Eu vou ter aqui no fatorial 9 fatorial, 9 menos 3, 6. Eu vou descer daqui até o 6. Por que eu não vou até 2? Porque eu vou perder tempo, porque aqui também eu vou até 2 e vou cortar. Entende? Então aqui eu pego só do 9 e vou até 6, fazendo decrescente 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6. Consequentemente, nós vamos cortar aqui e fazer 9 vezes 8, 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 504 é a resposta. Tenho 504 possibilidades de escolher 3 professores nesse universo de 9, certo? Então aqui é sempre o universo, e aqui a única pergunta que tem do problema. Não dá para você misturar com combinação, você vai ver mais adiante que é simples demais. É um universo com uma pergunta dentro desse universo, ou seja, um evento dentro do universo. Consequentemente, você fazendo esse decrescente, logicamente você vai ter a solução correta do problema. Beleza? Esse é o terceiro caso da análise combinatória. Importante frisar, não se decora números, pessoal, porque é impossível decorar. O que você tem que firmar em sua memória é a fórmula do arranjo, fórmula do princípio multiplicativo, fórmula do fatorial que nós vimos há pouco instante. Vamos agora para a quarta regra da análise combinatória, que é exatamente a permutação simples. Permutação significa troca. Permutação simples. Permutação simples. Essa é a quarta fórmula que você deve usar na análise combinatória. O que ocorre com a permutação simples? Normalmente ela vai aparecer letras, palavras, números para você resolver. Por exemplo, a fórmula dela é igualzinha à do arranjo, do fatorial. É um n decrescente apenas. A quantidade de fatores que vier ao universo, eu vou descer até o final. Por exemplo, digamos que eu diga quantos anagramas eu posso formar com a palavra lápis. Anagramas significam palavras desconexas, que você vai mexer as letras, permutar, trocar, de uma forma que eu consiga formar várias palavras, vários anagramas com essa palavra lápis. Ou seja, eu vou contar o universo dessa palavra, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter 5 fatorial.
O que quer dizer que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Desço até o menor fator, 20, 60 vezes 2. Eu posso formar 120 anagramas com essa palavra lápis. Outro exemplo, você tem a palavra dilema. Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, universo da palavra decrescente. Eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Sempre descendo até o menor fator. 30, 120, 360. Posso formar 720 anagramas com a palavra dilema. O que são anagramas? Palavras desconexas. Eu mexo o A para lá, M para cá, fica palavra sem sentido. Mas é o formato geral que eu posso formar com essa palavra, é exatamente 720 anagramas. O que ocorre? Dentro dessa permutação simples, com certeza, virão perguntas dentro da própria palavra. Por exemplo, digamos que ele diga assim, quantos anagramas posso formar com a palavra dilema, em que I, L e E apareçam sempre juntas. Observe que esse I, L e E, ele vai aparecer sempre junta. Mas eu considero como uma letra. Quando eu mexo ela, vem vem os 3 juntos. Mas é uma letra. Eu não vou abolir ela da palavra. De maneira nenhuma. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, porque ela vai junta, 3, 4. Eu vou ter um fatorial de 4. Uma palavra ILE, que é uma letra só, DMA. Então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2. Eu vou formar apenas 24 anagramas com essa palavra dilema, em que ILE apareça sempre junta. Entenderam? Às vezes acontecem várias perguntas dentro de uma palavra só. Ele pode dizer também que quer um formato de anagramas com essa mesma palavra, mas ele fala que ILE vão aparecer juntas em qualquer ordem. Ele não está dizendo que é apenas ILE aparecer juntas. Ele está dizendo que é ILE juntas, mas em qualquer ordem. Presta atenção. Se eu vou fazer isso em qualquer ordem, isso aqui já é um fatorial, que eu vou mexer o I, o L e o E. Aqui já é um fatorial de 3. Além dos 4 que normalmente eu vou usar. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter isso, ó. 3 fatorial de 4 fatorial. 3 é exatamente a troca das letras I e L e que vão aparecer juntas em qualquer ordem. Não é o caso da primeira, que ele só vem o I e L e junta. É uma letra, mas aqui não. Eu vou virar o E para cá, o I para lá, é uma permuta também. Então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 desse fatorial, vezes 4 daqui, vezes 3 e vezes 2. Eu desço o fatorial no 4, eu desço o fatorial no 3, porque elas estão juntas em qualquer ordem. Então eu tenho 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24, 24 vezes 3, 72, vezes 2, 144 palavras e anagramas eu vou formar com a palavra dilema, em que I, L, E apareçam juntas em qualquer ordem. Entendido, pessoal? Creio que sim. Então essa é a quarta propriedade e fórmula da análise, que vocês têm que estar ligados nessa fórmula apenas, ó. Ou seja, o que falamos no início? Possibilidade 1, possibilidade 2, possibilidade N, princípio multiplicativo. Arranjo fatorial, N fatorial, que é descendo. O arranjo foi N fatorial de N menos P fatorial. E, por consequência, o N da permutação simples. São as 4 primeiras possibilidades de usar a análise combinatória. Tranquilo? Continuando. Bom fazer uma ressalva com relação ao arranjo simples que foi falado naquela hora, que a fórmula é essa, que vocês viram aí há pouco instante. O que acontece? Pode ser que um problema venha com 2, 3 ou 4 arranjos simples junto, não só um como nós fizemos. E se por acaso isso ocorrer, você vai resolver eles individualmente. Ou seja, resolve o primeiro arranjo, depois resolve o segundo, e aí você vai pegar esses 2 resultados e fazer o princípio multiplicativo. Ou seja, o primeiro arranjo multiplicado pelo segundo,
ou quantos apareçam no problema, entendeu? Não é um só arranjo que vem no problema, de repente vem 2, 3 arranjos simples, em um caso só. E vocês podem lembrar que eu falei o quê? Que o arranjo se aplica, o arranjo simples, quando você tem um universo e você tem apenas uma pergunta dentro desse universo. Nós temos ali alguns exercícios que daqui a pouco nós vamos ver, que vocês vão poder comprovar isso. O certo é o quê? Um arranjo, outro arranjo, eu faço no final o princípio multiplicativo, ou seja, produto do primeiro arranjo vezes o produto do segundo. A quinta fórmula da análise, ela fala da combinação simples. Procure memorizar essas fórmulas, porque é o suficiente para vocês saírem bem nos problemas de análise. Combinação simples. Ela tem uma aparência muito grande com o arranjo simples, mas, como o próprio nome diz, é uma combinação de situações. Por exemplo, a fórmula dela, da combinação, é np fatorial de n menos p fatorial. Você observa o que nessa fórmula? Que se eu tiver só n fatorial de n menos p fatorial, eu estou trabalhando com arranjo simples. Mas o que ocorre? Aparece uma outra possibilidade, outro evento aqui fora, que aí é quando você tem duas perguntas dentro do problema. Não é o caso daquele anterior, que nós falamos assim, que haviam 9 professores de matemática e que iam ser escolhidos 3 para representar a escola. Lembram desse caso do arranjo? Que nós fizemos o quê? 9 num fatorial de 9 menos 3. Aqui é um arranjo, mas você observa que tem uma outra pergunta aqui que seria o quê? Quantos grupos de 3 poderemos formar? Ou seja, não é um arranjo, aqui é uma combinação, porque eu tenho a primeira possibilidade do arranjo e fora eu vou ter a formação desses grupos de 3 que eu vou escolher primeiro. Então são duas perguntas dentro de um só universo. Aí eu não faço arranjo, eu sou obrigado a fazer combinação. Um outro detalhe, esse fatorial de fora, que são os grupos que serão formados, ele também é fatorial decrescente. Ele aqui tem que descer. Por exemplo, você vai continuar 9 num fatorial de 3 e 9 menos 3, 6 fatorial. O que ocorre? Eu vou descer daqui do universo até o arranjo e depois fazer o fatorial do 3 de fora, que vai ficar assim, ó, 9 vezes 7, 9 vezes 8, vezes 7 vezes 6, sobre o fatorial dos grupos a serem formados e vezes 6. Isso aqui é o fatorial dos grupos que serão formados na combinação. Então eu desço o fatorial nele. Aqui não. Eu venho daqui até aqui, como foi feito. Cortando, você vai ter, na simplificação aqui, 9 por 3 que dá 3 e 8 por 2 que dá 4. Eu vou ter 3 vezes 4, 12 vezes 7, que dá exatamente 84 grupos serão formados com esses 3 professores, correto? Então a combinação diferencia pelo fato de ter mais um fatorial fora e não apenas o primeiro. Então tem o segundo, eu jogo ele fora e faço a combinação e o fatorial externo, que é desse 3 aqui. Beleza? Essa é a fórmula da combinação simples. Agora nós vamos ver a última das combinações da análise combinatória, que é exatamente a permutação com elementos repetidos. Permutação com elementos repetidos. Dá uma aparência da permutação simples, mas é diferente. No seguinte aspecto. Permutação com elementos repetidos. Anotem tudo que foi falado aqui, porque vai facilitar o seu entendimento nas questões. Por que ele fala permutação com elementos repetidos? Evidentemente que aparecerão letras repetidas na palavra. E a fórmula dele é n fatorial de alfa fatorial, beta fatorial, enfim. Fatoriais. Quantas letras repitam, eles vão ficar embaixo.
O que é que eu poderia dar como exemplo? Quantos anagramas posso formar com a palavra infinito? Você observa que isso não é uma permutação simples, porque ela tem, ó, I repetido 3 vezes e N repetido 2 vezes. Por isso que fala com elementos repetidos. Palavras que têm letras repetidas, eu tenho que usar o formato do N fatorial, alfa, beta, enfim, fatoriais. O que ocorre? Tenha muito cuidado, porque o universo ele vai descer apenas a maior repetição de letras e não a menor, como anteriormente. Então, o que é que você tem aqui? Você vai ter um universo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras do universo, que é o N, aqui, ó, sobre quem a repetição primeira, I, 3 vezes. A repetição segunda, N, 2 vezes. O que acontece? Esse fatorial aqui da permutação com elementos repetidos não vai descer até 2. Eu vou descer até a maior repetição da letra. É simplesmente isso. Eu vou fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu paro no 3 e não 2, porque é a maior repetição, é 3. E embaixo, logicamente, vai ficar o 3 e o 2 sem fatorial. Simples. A gente cortando e simplificando aqui, nós vamos ter 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10, 60. 420 vezes 8. 3.360 anagramas podem ser formados com essa palavra infinito. Essa é a fórmula da permutação com elementos repetidos. Ou seja, a repetição de letras nas palavras. Entendido? Pessoal, aí está um resumo aqui, ó, das análises combinatórias. O que é que você vê aqui? Essa foi do Lucas possui 6 livros diferentes e 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer a troca de 3 livros por 3 revistas. Que tipo de análise você vai aplicar aqui? A regra não é, porque tem 2 possibilidades. Você vai fazer combinação. E no final, fazer o produto dessas combinações. Outro problema. Olha o que diz, em um grande supermercado, 6 portas de acesso que por onde eu entrar não posso sair. O que é isso? Vejam e resolvam. A outra, em um colégio universitário havia 10 professores de português, dentre eles serão escolhidos 4 para fazer um curso de aperfeiçoamento didático. De quantas maneiras é possível essa escolha? Que tipo de análise você vai aplicar? Veja e resolva, que é muito fácil. A outra, um fatorial, não há o que explicar. E outra de 3 funcionários de uma empresa, entre 15 existentes, para fazer um curso de aperfeiçoamento. Veja que tipo de análise você vai aplicar, o arranjo, a combinação e faça. E o outro, na palavra cinema, permutação. E a outra também é 2 arranjos, ó. Que eu falei o quê? Quando tem 2 arranjos numa questão só, é obrigatório você fazer o princípio multiplicativo dos resultados. Tentem resolver, que dá para resolver tranquilo. E o outro, anagramas de palavras repetidas. Isso aí está o total de problemas que vocês vão resolver em cima do que foi explicado. Beleza, galera? Boa quarentena para todo mundo.